Ele está de volta. O anime de One Piece retornou no dia 5 do 4 de 26 para adaptar a tão famigerada Ilha de Elbaf, estada pela primeira vez lá em Little Garden, sim, há muito tempo atrás. E esse arco promete ser o mais incrível e insano de One Piece até o momento. Então, sim, bora fazer a review desse episódio pra gente ver o que aconteceu e se o episódio foi digno de um grande retorno. E finalmente o episódio começa e a gente tem aqui no navio dos Chapéus de Palha, ao lado do navio dos Gigantes de Elbaf. Tá todo mundo ali, clima de comemoração, né? Depois de tudo que eles enfrentaram em Egghead, né? Tinha que estar mesmo. O Luffy ali já tá comendo sua carne como sempre, né? O Soap já tá comemorando ali que tá indo pra Elf, tanto que ele queria, né? A Nami já tá enchendo a cara também, como sempre, né? E o Sanji e o Zoro também, como sempre, discutindo, né? Clima normal ali nos Chapéus de Palha, né? Tudo sempre acontece aí na transição das ilhas, né? De importante assim, para começar, temos simplesmente a aparição do Bartolomeu, né? Do nada ele aparece aí. Mas o que ele tá fazendo basicamente é, ele tá vendendo ali alguns utensílios do Luffy, né, e do Chapéu de Palha ali, né, mostrando que ele é um grande fã do Luffy, né. Sem até então sem problemas, né, mas o problema na verdade acontece quando a menina aponta para a bandeira da ilha, né, e evidentemente é a bandeira aí dos pratos do Ruivo, né, bandeira do Shanks, né. Obviamente qualquer pessoa normal faria é falar, cara, aqui é simplesmente a ilha do Shanks, né? Vamos sair daqui, vamos vender em outra ilha, né? Não vamos se meter um dos caras mais lendários e poderosos aí do universo de One Piece, né? Mas é claro que é claro que o Bartolomeu, assim como o Kid, não tem cérebro, né? E acaba incendiando a bandeira do Shanks, achando como se não fosse dar nada, né? Mas é óbvio que o Shanks vai deixar isso barato, né? Afinal, é a bandeira dele, é o símbolo dele, né? E ele fácil, nem mostrado no anime, né? Mas facilmente ele prende ali o Bartolomeu, acaba derrotando ele, né? E fica frente a frente ali com o mesmo, né? E o Bartolomeu, né, já no chão ali, começa a implorar pela sua vida, né? Porque sabe que não vai sair dessa fácil, mas, né, a gente espera que o Shanks vai fazer alguma coisa, mas de repente quem aparece, na verdade, é um cara ali da tripulação do Shanks que mostra pro Bartolomeu ali o que parece ser um veneno, né? Ele realmente explica e realmente é um veneno que ele fala que é para entregar para o, né, o Bartolomeu entregar esse veneno pro Luffy, né? Dá esse veneno pro Luffy e pro Luffy ter uma morte, né? Pro Luffy morrer aí de forma agoniante. E aqui nós vemos o quão fiel é o Bartolomeu, né, cara? Porque ele pensa no Luffy aí, né? Assim, vê que não tem. Isso não é culpa dele que aconteceu, né? E não quer dar o veneno pro Luffy, né? Então o que ele faz, a única saída que ele vê aí é literalmente ele vai com a boca ali e toma o veneno no mesmo momento, como, né, estivesse se sacrificando aí, né? E pelo Luffy, cara. Isso foi muito lindo de ver, né? O Bartolomeu é um cara aí sensacional, né? Que gosta muito do Luffy e tem muita lealdade por ele. Mas o Bartolomeu acabou caindo na pegadinha do malandro, né? Porque ao final de tudo, a gente descobre que aquilo lá não era veneno. Então o Bartolomeu não morreu pelo veneno, né? Porque aquilo lá não era só um teste, né? Que o Shanks ali fez pra testar se o Luffy tinha bons, vamos dizer assim, bons companheiros, né? E realmente ele viu ali, provou que o Luffy tá sendo bem respeitado e é um ótimo companheiro, né? Tanto é que o Shanks até, o Beck me fala aí, né? Porque o Shanks tá sorrindo, ele fala que tá feliz porque o Luffy tem bons companheiros. E é respeitado também. E quando a gente acha que tudo acabou bem, né? Simplesmente aparece aí um cara que não fazia nada faz 1 milhão de episódios. Como é que eu lembro desse cara fazendo alguma coisa? Foi em Marineford, quando ele assustou o Tite um pouco. Mas enfim, ele aparece aí, né? Fala que aqui não é a casa da mãe Joana. E simplesmente dá um tiraço, um negócio pequenininho, uma balinha pequena que destrói por completo o Bartol Club, né? Então o navio aí do Bartolomeu, cara, acabou. Né, virou pó e o Bartolomeu, que né, tem a Akuma no Mi, acaba caindo na água, né? E você viu que o Yasop nem pediu permissão pro Shanks, só foi lá e meteu bala, né? Porque ele acha que o Shanks tem que ser mais respeitado, né? Galera, e até então, o paradeiro do Bartolomeu é totalmente desconhecido, a gente não sabe se ele vive, se ele tá vivo, se ele morreu, né, cara, mas foi uma cena aí bem brutal, né, assim, eu não esperava que depois do Shanks deixar ele sair vivo e a Soap ia lá, ia dar esse tiro, né, no navio do Bartolomeu e simplesmente acabar com tudo, né, mas assim, o Bartolomeu foi muito burro, né? Essa é a verdade, cara. Você não ataca uma ilha do Shanks, né? Fazer o que agora? A gente não sabe se ele tá morto ou não, né? Vamos acreditar que ele ainda continua bem de alguma forma, né? E de um Yonkou para o outro, saímos do Shanks e fomos para o Barba Negra, né? Que acabou chegando aí na sua ilha, né? Onde o Garp acabou atacando ali para resgatar o Kobe, né? O Barba Negra tava na ilha lá com o Lau, tretando com o Lau, né? Praticamente ganhou do Lau, né? O Lau foi salvo pelo Beppo ali no último segundo, mas ele ganhou do Lau assim, né? Mas não conseguiu pegar com o nome dele, né? Mas enfim, ele acaba voltando aí, né? E descobre que o Kobe fugiu, o Pizarro deixou o Kobe fugir e ele acaba com o Pizarro lá, né? Falando que não era pra deixar disso acontecer, que o Kobe era uma moeda de troca muito importante, não sei o que tem, né? Aqueles planos todos do Teach, né? Um cara muito estrategista aí, né?
E depois da má notícia, né, pro Teach, vem a boa, o Aokiji chega ali, né, e fala que apesar de ter deixado o Kobe escapar, eles capturaram alguém bem melhor, né, nesse caso aí falando do Monkey D. Garp, né, que o Aokiji conseguiu deter ele aí, né, mas não, obviamente não foi só o Aokiji, né, porque ele mesmo falou que precisou ali de todo mundo, né, da tripulação inteira do Barba Negra que tava na ilha ali pra derrotar o Garp, cara. E eu vou tentar dar aqui a minha explicação, né, a minha lógica, que pelo menos eu entendi, né, que para sentido por que só o Garp, só o Aokiji não conseguiria derrotar o Garp sozinho, né, cara? Pensa assim, o Garp é muito mais forte que o Rayleigh, certo? Certo. E o Aokiji é só um pouquinho mais forte que o Kizaru, certo? Certo também, né? E se o Rayleigh, velho, deu já trabalho pro Kizaru ao ponto de praticamente serem empatados, né? Obviamente, então, o Garp é muito mais forte que o Aokiji, né? Então acho que essa lógica aqui faz sentido, né? E mostra aí, né? Além de ter falado o porquê que o Garp sozinho já derrotaria o Aokiji, né? E precisou ir junto do Shiryu, do San Juan Wolf, né? E da galera toda do Barba Negra ali, né? Que estavam na ilha da Colmeia ali pra derrotar o Garp, né, cara? Depois disso, o Garp aparece aí todo acorrentado, né? Então, sim, ele não está morto, ele tá vivo, só que ele tá preso, né? Então, com certeza, o Teach até começa a comemorar aí, né? Porque ele sabe que isso aí, o Garp, vai ser uma moeda de troca valiosíssima, né, cara? Imagina, sei lá, o Luffy acaba descobrindo aí que o Garp foi capturado e vai atrás, cara. Isso aí vai dar um rolo do caramba ainda, né? Além disso, ele ainda tem a Purin também que tá ali, né? Então pode ser que ele invoque aí a fúria do bando da Big Mom inteiro, né? O Katakuri com certeza iria aí pra proteger sua irmã, né? Então o Teach tem muitas moedas de trocas aí pra utilizar, né? E agora pra mim vem uma das cenas mais legais e importantes aqui desse episódio, cara, que é simplesmente o Caribou, sim. O Caribou, cara. Por quê? Porque o Caribou, né? Ele tá, né? A Devon e o Vanagre foram lá Egghead pra pegar a transformação do Saturn, né? Mas acaba encontrando o Caribou lá, né? Que fala aí que o Teach é ídolo dele, não sei o que tem, não sei o que lá, né? E tem uma informação muito valiosa pro Teach, né? Que é sobre as armas ancestrais, cara. Então é o Caribou que vai falar pro Teach sobre as armas ancestrais. Isso é muito louco, assim. É um personagem que você pensa que ele não é tão importante assim, né? Porque simplesmente é o Caribou, assim. Tem uma personalidade meio estranha ali, né, cara? Mas justamente isso que o Oda quer, né? A gente pensa que ele não é tão importante assim e ele vai lá e vai simplesmente contar pro Barba Negra onde estão as armas ancestrais, que isso aí pro futuro vai dar o que falar, né, cara? Então aí o Teach com certeza vai até acabar aderindo ele pra tripulação, inclusive, porque essa informação é muito valiosa pro futuro. Já chegando no final do episódio, a gente volta aí, né, pros Mugiwaras, volta aí pro barco dos gigantes, e eles estão simplesmente desesperados porque eles descobrem que o Sunny simplesmente sumiu, né, do nada, não sei como, né, ninguém viu ele sumir, mas ele simplesmente sumiu, né, isso é algo muito comum, porque o Oda, né, em toda a ilha, ele adora fazer isso, né, ele adora separar os chapéus de palha logo no começo, né, para cada um ter uma parte da história aí e depois no meio, né, conectá-los aí junto com a história. Isso é muito legal, né, cara, mas enfim, eles estão nessa situação aí de tentar achar o Sunny, né, tá o Frank ali procurando, o Brook, todo mundo ali tá desesperado tentando achar o Sunny, e é dessa forma que o episódio acaba. Eu sinceramente achei o episódio muito bom, cara. Eu gostei muito que mostrou aí, né, o chapéu de palha, obviamente, né, essa separação inicial, mas também mostrou aí sobre o mundo, né, a gente vê como é que tá a movimentação do mundo de One Piece, então mostrou ali o Bartolomeu, o Shanks, né, mostrou ali principalmente também o Teach e o Caribou, né, cara. Então, obviamente, a gente não espera, não tem como esperar um episódio tipo, cheio de coisa, assim, logo no primeiro, né, isso não é a cara de One Piece fazer isso, né? Mas pode ter certeza que a paciência é inimigo da perfeição e que esse arco ainda vai estar cheio de coisas boas pra gente, né? Então, espero que vocês tenham gostado da review desse episódio. Nos vemos na próxima semana. Até, valeu e fui.